Olá, gente! Aqui é o professor Fábio, da disciplina de Física. Hoje nós vamos abordar mais um conteúdo da terceira série do ensino médio. É campo elétrico interagindo entre duas ou três ou mais cargas elétricas. Então, o campo elétrico para um sistema de cargas elétricas. Bora lá, vamos para essa aula? Primeiro, deixa eu apresentar aqui o Ronaldo, que está me ajudando aqui a apresentar essa aula para vocês, ok? Então vamos lá, gente. Então é o seguinte, apresentar situações em que ocorrem interações entre duas ou mais cargas elétricas, ou dois ou mais corpos pontuais, carregados eletricamente, tá? Também vamos ver o princípio da superposição dos campos elétricos, quando a gente vai pegar várias cargas elétricas que interagem uma com as outras e vamos focar em uma e achar o campo resultante elétrico que atua naquela carga elétrica, tá? E também vamos mostrar a resolução de alguns problemas, para a gente ter alguns exemplos de aplicações desse conhecimento, ok? Bom, gente, seguinte, nós já sabemos que duas cargas elétricas ou mais interagem através de um campo elétrico, que é o meio de contato que transfere a força entre eles, ok? Sempre as forças trocadas são iguais e sempre o produto da carga pelo campo elétrico da outra é igual ao produto da outra carga pelo campo elétrico da primeira, tá? Sempre são os campos elétricos trocados e as cargas elétricas trocadas aqui, porque eu sinto o campo do meu colega e o colega sente o meu campo. Eu não sinto o meu próprio campo elétrico, ok? Fique claro isso para vocês. Bom, então nós temos aqui o campo elétrico, que ele é esférico para carga pontual, como Faraday mostrou na época, no século XIX, e que foi ampliado pelos trabalhos de Maxwell. O campo elétrico é esférico e reduz sua intensidade conforme se distancia da carga elétrica com um raio R. Bom, esse campo elétrico ele é proporcional, né, à carga elétrica e inversamente proporcional à área em que ele está se espalhando, ou seja, a distância com que se espalha esse campo elétrico, pois o fluxo elétrico vai reduzir com o aumento da área, tá? Então, como o fluxo elétrico reduz com o aumento da área, a intensidade do campo elétrico também se reduz. Aqui, por exemplo, nós temos que o fluxo elétrico ele é proporcional à carga elétrica, né? Tudo bem? Então, olha só, gente. O campo elétrico, ele aumenta, tá? Quando eu aumento a carga elétrica, da mesma proporção, tá? Porém, ele se reduz bastante, né, o campo elétrico, quando eu aumento a distância, porque ele reduz com o quadrado da distância, ou aumenta com a redução da distância, e aumenta bastante, porque aumenta ao quadrado da redução da distância, tá certo? Bom, como mostra o gráfico aqui, o campo aumenta com o aumento da carga elétrica, da mesma forma, linearmente, e o campo aumenta com a redução da distância entre o mapeamento do campo e a carga que está sendo mapeada. Então, se eu se aproximar da carga, tá, o campo vai aumentar bastante, e vai aumentar exponencialmente, né? Vai crescer bastante porque ele cresce com o quadrado da redução da distância. Vamos praticar essas ideias, vamos continuar. Duas esferas idênticas e condutoras, muito pequenas, podem ser consideradas corpos pontuais, tá? Então, são duas esferinhas pequenas que podem ter um comportamento idêntico ao de uma carga pontual coulombiana. Eu aproximo as duas, o total da carga elétrica das duas é 8 microcoulombs, antes de serem colocadas em contato e afastadas a distância de 2 centímetros uma da outra. Então, essas duas esferinhas, tá, são colocadas em contato, como são condutoras, trocam carga entre si, separo, então ocorreu aqui um processo de troca de carga por contato, separo 2 centímetros uma da outra e as duas começam a sofrer uma força de repulsão, como nós esperamos. E a pergunta é a seguinte: após o contato, ambas as cargas Q1 e Q2 sofrem forças de 360 newtons. Então a força trocada entre elas, 360 newtons, lembre-se que a força trocada é igual entre ambas, ok? Qual é o módulo do campo elétrico da carga Q1? Essa é a pergunta. Qual é o módulo do campo elétrico da carga Q1? Claro, nessa posição, 2 centímetros que produziu a força em Q2. Tá certo?
Pessoal, tempo para vocês fazerem, já volto para responder com vocês, ok? Então, voltando, pessoal, olha só. A primeira coisa que você tem que fazer é lembrar que você pegou duas esferinhas, encostou as duas têm total de carga de 8 microcoulombs, né? O total de carga é dividida para as duas igualmente. Então, uma vai ficar com 4 microcoulombs e a outra com 4 microcoulombs, que o total vai dar 8, tá ok? Então, encostou, como as esferas são idênticas, a carga se divide pela metade e ambas vão ficar com cargas iguais, sinais iguais e vão se repelir no final, na distância de 2 centímetros. Bom, então vamos lá, as cargas ficam iguais, né? 4 microcoulombs, né? O total da carga é 8 microcoulombs que se conserva, como já vimos muitas vezes. O campo de carga 1 pode ser calculado com a força exercida sobre a carga 2. Isso por quê? Porque a carga 2 é que sente a força da carga 1. Então é a carga 2, que é a carga de prova, que sente o campo elétrico da carga 1. Tá? Então, por isso que você tem que usar aqui na expressão trocada. É a carga 2 que eu tenho que usar, porque eu quero saber o campo 1. E é o campo 1 que produz a força 1 sobre a carga 2. Ok? Então, olha só o que a gente faz. A força é 360 newtons, a carga é 4 vezes 10 elevado a menos 6, porque micro significa 10 elevado a menos 6, tá? E o campo 1 é que eu quero saber. Bom, para ficar mais fácil os cálculos, transforme aqui o 360 newtons em notação científica. Leva a vírgula até a casa da unidade, casa da mais alta, tá? É o algarismo mais alto. Então leva a vírgula aqui da casa até a centena, da casa da unidade até a centena. Como você pulou duas casas, fica o quadrado aqui positivo, ok? Agora vamos lá, continuando. Pega esse valor que está aqui, mantém. Vamos mandar o 4 vezes 10 elevado a menos 6, que está multiplicando o campo elétrico 1, dividindo no outro membro. Então eu vou ter o seguinte, olha só. 3,6 dividido por 4, 0,9. 10 elevado ao quadrado dividido por 10 elevado a menos 6. Repete a base, diminui os expoentes. 2 menos 6 vai dar 2 mais 6, vai dar 10 elevado à oitava. Como aqui é 0,9, primeira casa decimal, então vira 9 vezes 10 elevado a menos 1. 10 elevado a menos 1 multiplicado com 10 elevado à oitava, repete a base, soma os expoentes, vai dar 10 elevado à sétima newtons por coulomb. Então, aí nós descobrimos o campo elétrico da carga 1. Tá? E fica fácil até descobrir, se você quisesse, a carga elétrica do campo, o campo elétrico da carga 2. É muito fácil. As cargas são iguais, o campo é igual. Ok? Bom, olha só, gente. A força externa que age sobre uma carga elétrica de prova Qzinho, provinda de uma carga elétrica Q, no caso aqui positiva, essa força tem que ter a mesma direção do campo quando a carga de prova é positiva. Tá? Por quê? Porque na hora do cálculo, a força é a carga elétrica, que é uma dimensão escalar, não é vetorial. Então a carga elétrica ela é escalar, então ela é só um valor constante que multiplicado pelo campo, né, pode alterar o sinal do campo, pode alterar só o sentido do vetor do campo, nunca a direção, só o sentido. Tá? Então se o vetor do campo originalmente é para a esquerda, a única forma dele da força ser para a direita é se essa carga for de outro sinal, negativa nesse caso. Então, a força tem o mesmo sentido que o campo quando a carga elétrica de prova é positiva, porque não altera o sinal, não altera o sentido da força. Tudo bem? Agora, se a carga elétrica for negativa, esse valor aqui vai ser negativo, menos vezes E, vai dar uma força menos F. Então a força vai ter sentido oposto ao do campo.
tá? Então, sempre lembrar, carga negativa, força oposta ao do campo, tá bom? Bom, vamos fazer mais um problema para trabalhar. Considere a carga geradora de campo elétrico positiva que, tá aqui uma carga geradora de campo elétrico positivo, campo divergente para fora, conforme a figura a seguir. Tem um ponto P que está próximo dessa carga, nessa linha de ligação do centro da carga até a carga de prova, e essa carga de prova é negativa. Desenhe os vetores de campo elétrico e a força elétrica no ponto P, quando uma carga de prova Q negativa, menor que zero, é colocada neste ponto. Tempo para você fazer esse probleminha. Prontinho, ó, é só desenhar, esse problema é bem mais fácil, bem mais suave. Então, olha só, você vai fazer o que então? Poxa, essa carga não é positiva, então esse campo aqui que aponta para a direita vai passar pelo ponto P para a direita, então o campo elétrico aponta para a direita. Porém, como a carga elétrica é negativa, né, a força vai apontar para o sentido oposto ao do campo, e é o que a gente espera. A força aqui vai ser ampliada pelo valor da carga multiplicada pelo campo, mas vai ter o sentido oposto devido ao sinal negativo aqui. Se o campo é positivo, para a direita, a força negativa para a esquerda. Tudo bem? Porém, na mesma direção, ok? O que muda é só o sentido. Tá certo? Continuando, superposição de campos. Quando eu tenho que analisar mais de duas cargas, ou até 3, 4, eu tenho que considerar o diagrama de campos elétricos. Assim como na força elétrica nós fazemos o diagrama de forças, agora vamos ter que fazer os diagramas de campo elétrico. Então, olha só, diagrama desenho, então desenhar os campos elétricos. Então, aqui eu tenho 3 cargas, uma carga de prova Qzinho, é colocada entre duas cargas, Q1 e Q2, nessa geometria triangular aqui. O que acontece? A carga Q2, se for negativa, nesse caso é negativa, ela atrai a carga Qzinho de prova positiva. A carga Q1, se for positiva, e nesse caso é positiva, ela repele a carga de prova Q. Então eu vou ter uma força de atração, uma força de repulsão na carga Qzinho. Claro que o que você calcular aqui de campo resultante na carga Qzinho é a força de reação que atua nessas cargas. A carga Qzinho reage com o seu campo elétrico na direção oposta à carga Q1. Na verdade, a força elétrica é a reação, né? O campo da carga Q1 é na direção oposta. Tá? Mas a gente não vai analisar aqui as forças, vamos analisar só o campo, tá certo? Então, como a gente vai analisar só os campos, vamos deixar o papo da força para quando a gente for precisar calcular a força, ok? Mas com o campo resultante, é possível você achar a força resultante que atua na carga, aplicando que força é igual a carga vezes campo, certo? Bom, aqui eu tenho um problema para a gente praticar isso. Vamos lá. 3 cargas pontuais A, B e C estão distribuídas entre os vértices de um retângulo. Então tem aqui um retângulo, 4 centímetros de lado, 3 centímetros de lado, conforme a figura abaixo. QA igual a QC, QA igual a QC, 1 microcoulomb para cada carga. Tá? Qual é a intensidade do campo elétrico sentida pela carga elétrica B? Não dão o valor da carga B, porque o que interessa é saber o campo elétrico resultante que atua sobre ela, e não o campo elétrico dela. Tá certo? Tempo para vocês tentarem fazer. Vamos lá.
Ok? Então, o que a gente faz? Primeiro a gente desenha o diagrama de campos elétricos. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer. A carga A é positiva, a carga B também é positiva. Então, ocorre repulsão. Então, o campo elétrico, né? Na verdade, a gente nem está analisando a repulsão. A gente não está analisando força, a gente está analisando o campo. Então, o que interessa é se a carga A é positiva. A carga A é positiva? Sim. Então, o campo elétrico atravessa B para fora. Ok? Então, está aqui a direção do campo elétrico de A, da carga A, passando pela carga B. E agora também preciso da direção do campo elétrico C, passando pela carga B. Então, tem as duas direções dos dois campos, também é repulsivo, então para fora. Certo? Agora deve-se calcular os campos entre de A e de C, para a gente poder fazer o cálculo, né, do diagrama de forças. Não vou analisar agora a força resultante, vamos calcular cada campo primeiro, cada módulo de campo. Só lembrar que o módulo do campo elétrico é o comprimento dos vetores. Quanto maior o comprimento, maior o campo elétrico. Certo? Então, eu tenho que o campo elétrico da carga C vai ser quanto? Né? Só um detalhe aqui, o campo elétrico da carga C é maior, tá? Embora as cargas sejam iguais, o campo elétrico da carga C é maior porque ele tá mais a carga C está mais próxima da carga B. Então, o campo aqui é mais intenso. Tá? Ao contrário daqui que o campo é menos intenso porque está mais distante da carga B. Certo? Então, olha só, o campo elétrico da carga C é KQC sobre a distância entre a carga C e o ponto que eu estou calculando no campo ao quadrado. K é 9 vezes 10 a nona, a carga C é 1 microcoulomb, 1 vezes 10 elevado a menos 6, e a distância entre a carga C, né, e a carga B é 3 centímetros, onde eu estou medindo o campo. Então, é 3 centímetros. Então, 3 vezes 10 elevado a menos 2, que centímetros significa centésimo de metro, elevado ao quadrado. Eu vou ter, então, 3 elevado ao quadrado dá 9, 10 elevado a menos 2 ao quadrado multiplica os expoentes, menos 4. Aqui, 10 elevado a nona multiplica com 10 elevado a menos 6, e 9 vezes 1. 9 vezes 1 dá 9, 9 dá para cancelar com 9, né? E vou ter, então, que 10 a nona vezes 10 elevado a menos 6, que repete a base, soma os expoentes, vai dar 3, e 10 elevado a terça divididos por 10 elevado a menos 4, repete a base, diminui os expoentes, e eu vou ter 7, 10 elevado a sétima, porque menos com menos aqui vai dar mais no 4, 4 mais 3 vai dar 7, ok? 10 elevado a sétima newtons por coulomb. Agora, a carga A, vamos fazer o mesmo cálculo, né? A diferença é que antes era, no cálculo anterior, era 3 centímetros, no cálculo agora de A é 4 centímetros, porque A está a 4 centímetros da carga B, certo? Então, portanto, faz o mesmo cálculo, os mesmos procedimentos, a diferença é que aqui vai dar 9 dividido por 16, que dá um valor quebrado, a gente arredonda para 0,56, duas casas decimais. E agora, leva a vírgula, se quiser, até o 5, vai dar 5,610 elevado à oitava, mas eu prefiro que vocês mantenham a mesma ordem, por quê? Porque vamos fazer mais um cálculo, que é achar o campo resultante das duas cargas na carga B. Então, o campo resultante, você vai usar o que nós chamamos de regra do paralelogramo, que é, na verdade, colocar retas paralelas aos vetores aqui, para descobrir qual é a diagonal desse paralelogramo, que é um retângulo que está aqui. A diagonal maior é a soma dos dois vetores, né? Em outras formas, você conecta o vetor C, EC, junto com o vetor EA. A origem do vetor com a extremidade do outro, e liga-se a origem do primeiro com a extremidade do último, você vai ter, então, o campo resultante. Ok? Então, o campo resultante ao quadrado é o campo resultante da carga A ao quadrado, mais o campo da carga C ao quadrado. Pitágoras, por quê? Porque isso aqui é um triângulo retângulo, porque eu tenho a garantia de que o ângulo é reto, porque era um retângulo. Então, aqui é um triângulo retângulo, a ER é a hipotenusa do triângulo retângulo. Lembrando que o que eu quero saber é o comprimento do vetor. Já sei o comprimento desses dois, falta o comprimento desse. Por isso, isso é geometria básica, ok, gente? Calculando, ER ao quadrado igual a EA ao quadrado está aqui, EC ao quadrado está aqui, faz o quadrado, multiplica os expoentes, 14, 14, e aqui eleva ao quadrado, que vai dar 3,14, ok? 3,14 mais 1 vezes 10 elevado a 14
1 aqui, repete o fator comum e soma os coeficientes. 3,14 mais 1, 4,14 vezes 10 elevado a 14 newtons, né, quadrados por coulomb quadrado. Vamos tirar a raiz, porque esse quadrado que está aqui vai em forma de raiz para outro membro, operação inversa. Então eu vou ter a raiz desse produto, que é a raiz de cada fator. Raiz quadrada de 10 elevado a 14, divide 14 pelo expoente da raiz, que é 2. 14 dividido por 2 dá 7. E 4,14, raiz quadrada de 4,14, 2,03 aproximadamente. Está aí o campo resultante da carga, das duas cargas na carga B. 2,03 vezes 10 elevado a 7 newtons por coulomb. Certo? Está aí, pessoal, a gente viu que o campo elétrico ele é proporcional à carga geradora e inversamente proporcional à distância que você está medindo no campo elétrico. Vimos também que um conjunto de cargas elétricas exige saber geometria, exige desenhar os diagramas de campo elétrico para você tentar achar o campo elétrico resultante, que é o módulo, o comprimento do vetor resultante do campo elétrico, ok? Obrigado, gente. Até a nossa próxima aula aí, ok? Tchau, tchau.